Alô, galera do canal do Hamilton Muniz, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo ao nosso canal, né? Para mais um vídeo, Flamengo campeão da Copa do Brasil, né? Para você que ainda não é inscrito no meu canal, o botãozão vermelho aí, ó, inscrita-se, inscreva-se, vai lá, inscreva-se no meu canal, ative o sininho da notificação em todas, dá o seu like, dá o seu joinha, deixa o seu comentário. Seu like, seu comentário é muito importante pro crescimento do meu canal, do nosso canal aqui no YouTube, né? Para você, mulher, ó, Outubro Rosa, mês de prevenção contra o câncer de mama, tá? Tratamento, é importante, né, se tratar, cuidar, é muito importante para você, né? Fazer esse autoexame de mama, né? Procurar um ginecologista, um oncologista, é muito importante, né? Flamengo 1, Corinthians 1, decisão no pênalti, Flamengo 6-5, né? Um jogo tenso, sofrido, um jogo bem disputado, um jogo que eu sempre falei que não ia ser fácil para o Flamengo e não foi fácil para o Flamengo, né? O Flamengo meteu 1-0, né? Porque o esquema de jogo do Vitor Pereira surpreendeu muita gente. Porque o Vitor Pereira, ele começa com um esquema de jogo onde ele veio no 3-5-2. Ele tirou o Adson, botou o Piton na ala esquerda e botou o Fábio Santos como terceiro zagueiro, fazendo uma espécie de meia quando o Corinthians tinha bola, né? E com isso o Corinthians ia tentar pressionar o Flamengo, porque ele colocava o Duqueiroz na direita para conter esse avanço do Felipe Luiz. Então com isso o Corinthians pensava que tinha um homem a mais no meio de campo. Mas o que eu sempre falo, o 3-5-2 é um esquema de jogo muito mentiroso, porque deixa o adversário que tem o meio de campo igual o Flamengo tem com mais jogadores, deixou o Corinthians muito exposto. Portanto, o gol do Flamengo sai numa área onde o jogador do Flamengo teve liberdade para tabelar, né, e fazer 1-0 o Flamengo. Dava impressão que o Flamengo ia mandar no jogo, o Flamengo era melhor no jogo, o Flamengo tinha mais a posse de bola, tinha mais, né, chance de fazer o segundo gol, né? O Flamengo tocava melhor a bola quando entrava no campo do Corinthians, tentava envolver o time do Corinthians com o Everton Ribeiro, a Arrascaeta, que novamente não fez uma grande partida, o Pedro, o Gabigol, e com isso levava, porque o Corinthians tinha só um jogador na contenção, só o Fausto Vera, isso sobrecarregava ele. Na frente, o Corinthians deixava o Roger Guedes juntamente com o Roberto, um junto do outro, para tentar, né, não deixar essa sobra do Flamengo, dos zagueiros do Flamengo, o Léo Pereira e o Davi Luiz. E o Flamengo, ele tentava envolver o Corinthians, né, mas o Corinthians ele foi equilibrando o jogo aos poucos, a partida aos poucos, né. O Corinthians é um time muito experiente. Eu fiz um vídeo aqui, o pré-jogo, na segunda-feira eu falei que o Corinthians não ia tremer no Maracanã, né? Às vezes as pessoas pensam, o Flamengo tem um time melhor, o Corinthians é um time muito experiente, um time com jogadores de Copa do Mundo, de seleção brasileira, de seleção paraguaia, de nível internacional. O Corinthians não ia tremer no Maracanã, o Corinthians ia fazer um jogo, né? Para mim, um jogo jogou de igual para igual com o Flamengo, um jogo onde ele dominou as ações, né? E no segundo tempo, o Flamengo voltou e o Corinthians voltou com a modificação. O Vitor Pereira consertou tudo que ele fez de errado no primeiro tempo. Ele colocou o Nadson na ponta direita, lá do lado direito do ataque do Flamengo. Trouxe o Duqueiroz para jogar junto com o Fausto Vera, né? Com isso, o Corinthians povoou o meio de campo, ganhou mais ainda a disputa e o Corinthians foi crescendo na partida. O Corinthians foi melhorando na partida, né? O Corinthians podia ter empatado o jogo, uma bola que veio por Roger Guedes sozinho na pequena área perdeu, né? O Flamengo poderia ter também uma jogada onde a bola chegou até o Arrascaeta numa tabela, o Cássio fez uma linda defesa, o Flamengo poderia ter ampliado para 2-0, né? O Flamengo teve oportunidade, mas com isso os jogadores do Flamengo foram cansando, o Arrascaeta machucado, o Vidal saiu cansado, né? O próprio Thiago Maia e o Corinthians foi empurrando o Flamengo para trás. O Vitor Pereira inteligentemente tirou o Duqueiroz e botou o Juliano meia para ajudar o Renato Augusto. Com isso, o Renato Augusto recuou um pouquinho, caindo mais pelo lado direito, junto com o Nadson, com o Fagner, né, dando mais mobilidade ao meio de campo do Corinthians. O Corinthians
Com isso foi ganhando campo, e ele tirou o Roger Guedes, que também não estava tão bem na partida, botou o Matheus Vital, um jogador driblador, habilidoso, e ele começou a cair pelo lado esquerdo. O Corinthians começou a imprensar o Flamengo já não tinha mais como sair do seu próprio campo, porque o Corinthians era melhor na partida, o Corinthians dominou bem a partida, empurrando o Flamengo para trás, até que veio o gol do empate do Corinthians, aos 37 minutos, numa bola lançada na área pelo Matheus Vital. O Náutico tentou escorar, a bola sobrou para o Juliano bateu fazendo 1-1, fazendo jus, né, ao placar. Um placar justo, 1-1, porque o Corinthians era melhor na partida até ali. Né? A gente aqui, eu sempre falo, eu vou ser sempre imparcial, eu não vou falar aqui que o Flamengo era melhor. O Corinthians estava bem melhor na partida, merecia o empate, né? E o tempo foi passando, a torcida do Corinthians acendeu, né, aqueles sinalizadores. Com isso acho que enfriou um pouco, né, o time do Corinthians, e com isso, quando o juiz apitou o final, aí começa a tensão, né, meu irmão? Os pênaltis, a competência, né, onde os jogadores do Flamengo foram mais competentes, Flamengo fazendo, né, 6-5 na disputa de pênalti. Rodinei, o herói improvável, Rodinei meteu, né, o 6º gol de pênalti. Flamengo 6, Corinthians 5 no pênalti. O Flamengo vence, né, a Copa do Brasil. O Flamengo merecidamente campeão, porque os dois times que chegaram na final, né, mas o Corinthians jogou uma bela partida. O Corinthians não tremeu para o Flamengo. O Corinthians fez um jogo honesto, um jogo bom. Não, a torcida do Corinthians tem que estar orgulhosa do Corinthians, sim, porque o Corinthians jogou muita bola no Maracanã, né, dominou uma boa parte do segundo tempo, empurrando o Flamengo para dentro do seu campo, controlando o jogo, né? O Corinthians fez uma bela partida, né? Saudações aí para você que ainda não é inscrito no meu canal, botãozinho vermelho aí escrito assim, inscreva-se, ative o sininho da notificação, dá seu like, dá o seu joinha, né? É muito importante. Outra coisa, a entrada do Mateuzinho, ele entrou muito disperso. O Mateuzinho não pode entrar numa decisão igual ele entrou. Ele entrou disperso, o Flamengo perdeu o meio de campo com a entrada dele. Era para o Dorival ter colocado logo o Cebolinha. Um abraço a todos, né? Um abraço, saudações rubro-negra. Parabéns, nação. Somos campeão da Copa do Brasil. Um abraço a todos. Muito obrigado. Para você aí que ainda não é inscrito no meu canal, botãozinho vermelho inscrito, inscreva-se. Vai lá, dá seu like, dá o seu joinha, né? Ativa o sininho da notificação aí em todas. Preciso aí da sua ajuda para crescer. Um abraço para todos. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Amém.